Olá, nós vamos continuar nosso estudo acerca do tempo do fim, dando sequência onde havíamos parado no estudo de Apocalipse, capítulo 6, na abertura dos selos. Nós já estudamos de forma introdutória o assunto no vídeo anterior e vamos dar continuidade aqui hoje. Eu peço que você possa, se possível, tomar sua Bíblia e acompanhar os versículos que forem citados, tomar notas, poder fazer suas anotações e fazer uma busca criteriosa. Nós não somos aqui pessoas que estão interessadas só em especulação ou até mesmo em, vamos dizer, engolir qualquer coisa que seja nos oferecido. Todos nós estamos examinando a palavra e estamos aqui para aprender aos pés do Senhor, aos pés do nosso Senhor Jesus, o único que pode nos instruir e abrir para nós a Escritura mediante o Espírito Santo. Eu estou hoje em casa novamente, não estou fazendo no formato de live, estou fazendo aqui no espaço da minha casa mesmo. Então esse vídeo vai aparecer no YouTube depois, Eu estou bastante atarefado com os serviços aqui da editora e outras coisas que têm tomado meu tempo. Então, quando é possível, eu estou ali no Gui fazendo a live. Quando não é possível, eu faço por aqui mesmo, tá? Mas deixe-me lembrá-lo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, nos ajude aí, aperta o sininho, não custa nada você se inscrever, tá? Não custa nada também você poder fazer aí um modo de nos ajudar é propagar, o link desse vídeo para outras pessoas, colocar nos seus meios de contato aí no WhatsApp, no history do WhatsApp, ou promover também ali pelo Instagram, pelo Facebook, tá? Fique à vontade para divulgar, nos ajude, pessoal, por favor, tá? Torne esse vídeo mais acessível o possível a pessoas que você sabe que possam amar a palavra de Deus. Qualquer pessoa que esteja aflita, em dúvida, fazendo perguntas com relação ao tempo que estamos vivendo, ninguém quase consegue negar, ninguém que seja sério, criterioso, que tema a Deus, consegue negar que nós estamos vivendo aí tempos de cumprimento profético, estamos nos aproximando já desse tempo do fim, O tempo do fim está chegando sobre nós. Nós já vimos o significado também dessa expressão, por isso eu não vou dizer que nós já entramos no tempo do fim, mas nós estamos muito próximo dele. Então, por favor, aproveite o tempo, aproveite que você pode nos ajudar e nos ajude com isso, tá bom? Agradeço a todos que têm compartilhado, a todos que têm aí encorajado, que têm orado, todos os irmãos que têm nos ajudado a servir aqui, que têm contribuído, ofertado a esse ministério. Muito obrigado a todos, tá? Se você tem interesse em fazer isso também, deixe aí na descrição do vídeo o seu interesse, depois me dê os meios de procurá-lo e a gente pode depois interagir, tá bom? Obrigado a todos do fundo do coração. Obrigado mesmo, tá? Deixa eu falar uma outra coisa antes da gente iniciar. Não se esqueça da promoção dos livros que estão ali no site, tá? Nós temos algumas promoções de livros ali. Depois eu vou apresentar outros aqui como que saíram como lançamento, tá? Para que você possa fazer aquisição no site ali da Hotmart. Vai aparecer depois aqui na descrição do vídeo a árvore de links para você acessar e conhecer nossos trabalhos editoriais ou nossas redes de rede social de contato aqui para você interagir conosco, tá? Vai aparecer na descrição do vídeo após o término, Após esse vídeo ser colocado ali no YouTube, vai aparecer para você poder fazer contato, tá? E se você quiser nos contatar, deixe aí na descrição o seu telefone, ou então peça para que nós entremos em contato e a gente vai então assim procurá-lo, tá? Se quiser ofertar, se quiser participar de algum jeito, nós estamos aqui à disposição e gratos a Deus. Que Deus abençoe e Deus nos ajude, nos sustente e nos guie enquanto nós lemos e estudamos sua palavra. Vamos orar, vamos entregar esse tempo ao Senhor e vamos então avançar com a leitura e o estudo de hoje. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, teu Filho, aquele que nos ama, aquele que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nós pedimos que o Senhor nos dê agora graça para podermos abrir tua palavra, lê-la e entendê-la, Senhor. E então também compreendê-la, crer nela e obedecê-la. Senhor, que seja ela uma fonte de poder e realidade espiritual que nos leva a nos santificar
e nos preparar para o dia que se aproxima. Nós te amamos e queremos que o Senhor derrame mais do teu amor no nosso coração, nos fazendo te amar mais. Nós confiamos em ti para nos guardar e nos sustentar até aquele grande dia. Senhor, que bom saber que o Senhor mesmo há de nos apresentar a Deus, com alegria e exultação. Senhor, livre de todo tropeço e irrepreensíveis. Obrigado porque a boa obra que o Senhor começou, o Senhor sempre há de completar. Bendito seja teu nome. Pedimos que o Senhor nos dê um céu aberto e amarre o inimigo e as suas intenções. Que nós possamos ver cada vez mais a grandeza do nosso Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, no precioso nome de Jesus, o teu Filho, o nosso Senhor. Amém e amém. Os irmãos me perdoem, acho que é a mudança de tempo aqui. Penápolis está... O tempo é de frio, mas fica um frio e calor. E a minha saúde aqui sempre fica meio... fica um pouco desgastada. Mas vamos aqui. Como também irmãos têm me lembrado, sempre dizer a página, né? Nós estamos na página 118 do livro Apocalipse e a Revelação de Jesus Cristo, de G.H. Lang, tá? Então nós estamos estudando o primeiro selo. Vamos ler de novo aqui na própria palavra de Deus, primeiro capítulo 6 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 6. Versículo 1. Versículo 1 e 2. E vi quando o Cordeirinho abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes que dizia com voz de trovão, sai. Ou sai, né? E olhei e eis aqui um cavalo branco. E o que o montava tinha um arco, e lhe foi dado uma coroa e saiu vencendo e para vencer. Esse é o primeiro selo. Vamos ler também sobre o segundo, porque talvez a gente comente um pouco sobre o segundo hoje, né? Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente que dizia, sai. E saiu outro cavalo vermelho, brilhante, e ao que o montava lhe foi dado tirar a paz da terra e que se matassem, né, uns aos outros, ele foi dado uma grande espada. Amém. Então, no vídeo anterior, nós já falamos algumas provas que indicam que esse primeiro cavalo, né, e o seu cavaleiro aqui, simbolizam o levante do anticristo em seu início. Agora aqui eu queria esclarecer uma dúvida que alguns irmãos lançaram, né? Baseado em tudo que nós falamos nas lives que fizemos sobre quem é o anticristo, nós sabemos que o anticristo próprio, ele é o espírito que vem do abismo, o espírito de Nero, né, do 5º César do Império, que se torna o 8º em ressurreição quando entra no corpo do 7º, que será ferido de chaga mortal. Ah, irmão, o que é isso? Não estou entendendo isso aqui. Não, vai lá na playlist e assiste os vídeos. São 9 vídeos, se eu não me engano. Não dá para explicar tudo aqui de novo, pessoal. Por favor, vá lá e assista que você vai entender. Nós também temos um livretinho chamado Quem é o Anticristo? E nesse livreto você vai ver de forma muito clara, de forma muito precisa, a identidade desse homem que a Bíblia diz que vem do abismo. E nós sabemos que, de acordo com o capítulo 12, quando o dragão se põe em pé sobre a areia da praia do mar, depois de ser atirado dos céus, ele realiza uma perseguição à mulher e ao restante da sua descendência, é isso que está escrito ali. Ele não consegue destruir a mulher e os seus filhos que ficaram, porque eles estão guardados por Deus no deserto durante 1260 dias. Então o Senhor lhe dá amparo e proteção à mulher. O dragão não consegue fazer o que queria, e então capítulo 12, versículo 17, diz que ele vai e se põe em pé sobre a areia da praia do mar e evoca a besta, que ali no capítulo 13, por um lado, se refere ao império, por outro lado, se refere ao governante desse império, que é um com o império. E ele vem do mar. Isso faz jus a Daniel capítulo 7, mostrando que
essa besta do capítulo 13 de Apocalipse é o último estágio de todas as cabeças das bestas de Daniel 7, surgindo da mesma região do mar Mediterrâneo. O grande mar na Bíblia é sempre uma expressão indicando o mar Mediterrâneo. E você sabe que, de acordo com o capítulo 13, é dito que essa besta ela vai agir durante 42 meses, que são 1.260 dias. Se são 1.260 dias, então isso indica que, de fato, a besta que agora surge, inclusive com diademas sobre a sua cabeça, surge com autoridade de governo, para governar sobre cada povo, língua, tribo e nação. E é dito que o dragão, inclusive, lhe dá poder e autoridade, e energiza-o para isso. Certo? Ele recebe essa carga satânica do poder maligno para conseguir realizar esse intento, durante o tempo que ainda é restante a eles, né? 42 meses, 1.260 dias. Aí que surge a pergunta que alguns irmãos fizeram de forma bem pontual, e eu acredito que a pergunta seja digna de resposta aqui, se o anticristo, que é esse último estágio, né, do governante, do sétimo rei. O sétimo rei vai governar durante 7 anos, mas os últimos 3 anos e meio é o estágio de anticristo, quando o espírito que vem do abismo, certo, se apossa do corpo desse sétimo que se torna o 8º, para agir 42 meses. O fato do Apocalipse capítulo 13 falar que a besta vem do mar, e o capítulo 11 falar que vem do abismo, o capítulo 17 também falar que vem do abismo, não é contraditório, porque o mar, por um lado, é o lugar do levante do império dessa besta, que é uma coligação dos impérios que aparece no capítulo 7 de Daniel. No capítulo 7 você tem impérios se levantando na primeira metade da semana, cada um com a sua própria cabeça, o seu próprio estilo de governo, e nos últimos 3 anos e meio, que são 42 meses, todas essas cabeças se fundem na besta final do capítulo 13 de Apocalipse, formando um único reino no seu estágio final. Tá dando para entender isso, pessoal? No capítulo 7, essas cabeças estão divididas, porque são levantes imperiais no grande mar, na região do grande mar Mediterrâneo. Então, esses são os impérios dos levantes imperiais da região do Mediterrâneo nos primeiros 3 anos e meio. Nos últimos 3 anos e meio, essas mesmas cabeças aparecem colididas, né? Coligadas, né? Vamos colocar assim, mescladas, unidas em um único império, uma superpotência. Certo? E isso é o capítulo 13 de Apocalipse. Por que o mar? Porque é a região de onde eles surgem, esses impérios que se tornam um império único. Por outro lado, uma coisa que a gente tem que observar aqui, o mar também é a porta do abismo literal. E por isso que essa besta surge do mar, significa que esse espírito saiu do abismo passando pelo mar para governar na região do império que é banhado por esse mar. Você entendeu? E então, a gente tem ali, no capítulo 13, os últimos estágios do governo dessa besta, 42 meses, que é agora o anticristo no seu estágio final, surgindo do abismo. Mas se o anticristo, que surge do abismo no seu estágio final, age só 42 meses, a dúvida que os irmãos têm é a seguinte: como que esse cavaleiro branco aqui do capítulo 6, que a gente viu já no vídeo anterior, pode ser o anticristo, se, como nós estamos vendo, o cordeiro começa a abrir os selos, dando início ao tempo do fim. O tempo do fim é o tempo dos últimos 7 anos dessa era, quando Miguel se levanta, joga Satanás por terra, e então começa a primeira metade da semana, que também é o tempo em que o cordeiro começa a abrir os selos. O cordeiro começa a abrir os selos e o cavaleiro branco começa a correr. O cavaleiro branco da terra, não é do 19 não, no 19 é o Senhor Jesus. Aqui nós estamos falando que é o anticristo. Mas se é o anticristo que está se levantando aqui, no início dos 7 anos, por que eu disse que o anticristo, de acordo com outros textos, vai agir só 42 meses, ou seja, os últimos 3 anos e meio? Nós temos que entender uma coisa. Como o espírito de Nero, o quinto, que está no abismo, que vai entrar no 7º, vai se tornar o 8º, para agir 42 meses como anticristo, né, em plenitude, nós temos que entender que quando a Bíblia fala
desse cavaleiro branco aqui, do capítulo 6, correndo no início dos 7 anos, e nós dizemos que ele é o anticristo, ele é o anticristo persona, o político que vai ser morto e vai ser possuído pelo espírito da besta nos últimos 3 anos e meio. Ele ainda não é o anticristo final, o anticristo no seu aspecto místico de, vamos dizer assim, incorporação do abismo. Certo? Ainda não. Aqui nós estamos falando dele no seu início, no seu levante, como um chifrinho pequeno, que ainda vai conquistando, derrubando outros 3 pelo caminho, certo? Fazendo guerras e chacinas, derramamento imenso de sangue na região do Mar Mediterrâneo, principalmente na região norte do Mar Mediterrâneo, ali no que hoje pode ser considerado a Anatólia, entre a Turquia e Síria, certo? Naquela região toda ali. Chegando até o que foi a Assíria. E por isso ele é chamado nas profecias antigas, do Antigo Testamento, de o rei de Assur, o rei do norte, o rei da região da Assíria. Certo? Que tem o seu reino em toda a região norte de Israel. A Assíria invadia Israel pelo norte, assim como os babilônios também, porque era impossível eles invadirem pelo grande deserto. Então eles faziam um caminho pelo desfiladeiro de várias montanhas que havia na região norte e desciam pelo norte. E por isso o rei de Assur também é chamado de o rei do norte, o rei que vem do norte. Certo? Mas de acordo com Daniel, capítulo 8, nós vamos ver que essa região da Assíria, aqui não tem um mapa, aqui se tivesse um mapa eu ia mostrar para os irmãos. Então, a Assíria está mais ou menos aqui, né? Vamos supor que aqui é Israel, uma tripinha aqui, o Israel, aqui mais em cima, para essa parte aqui, né? Mais em cima para cá aqui, ó. Para cá aqui, ficaria a Assíria, aqui Israel. E a Síria, sem ser a Síria aqui. Então você tem Síria, você tem a Assíria e mais aqui a Babilônia. Certo? O anticristo no seu estágio final, ele vai ser o quê? Ele vai ser aquele que vai ter suas tendas palacianas armadas para batalha, desde a região da Síria, descendo pelo vale de Jezreel para dentro de Israel. Mas ele vai ter o seu reino como um império assírio restaurado e sua capital na Babilônia. Isso nos últimos 3 anos e meio. Porém, quando ele se levanta naquela região do Mar Mediterrâneo, na região da Síria e Turquia. E naquela região ele faz um grande estrago, uma grande chacina, uma grande mortandade. Certo? Naquela região ali. Nós vamos ver isso em outros versículos, tá? Por enquanto a gente está considerando de forma introdutória. Só que quando ele se levanta fazendo isso, ele ainda é o 7º rei. Ele é um cavaleiro branco correndo, conquistando para conquistar, como sugere a tradução do grego. Certo? E como que eu sei que ele é tal pessoa naquela região? Outra indicação, como a gente viu no vídeo passado, é que ele usa um arco sem flechas, né? Nosso irmão Lang mostrou que isso era o símbolo dos monarcas orientais. E que os gregos daquele período sabiam muito bem. Gregos, por que eu falo gregos? Porque as 7 igrejas da Ásia, para quem João estava escrevendo, eram igrejas de cultura greco-romana. E os gregos sabiam que quando, nas guerras do Ocidente com o Oriente, os orientais, né, da região da Palestina para lá, né, eles eram chamados de os homens do arco sem flecha. Que interessante, irmãos. Porque se você não pega isso, você vai achar que essa flecha aqui é o evangélico, o selo já foi aberto, tudo isso aí. Como eu também no passado achei, como eu também até ensinei, entendeu? Mas não é isso. Eu quero ler uma outra informação aqui para os irmãos. Agora, nessa questão do primeiro selo ainda. O irmão Lang diz o seguinte, na página 118. Ficou clara essa questão?
Quando a gente fala, então, do cavaleiro branco, do primeiro selo, nós estamos falando do anticristo no estágio final. O estágio final dele para a grande tribulação, quando o espírito sai do abismo, certo? Esse estágio ainda não aconteceu. Então ele não é o anticristo em plenitude. O anticristo é aquele que vai sair do abismo, entrar no corpo desse governante que vai estar morto, né? Que é o sétimo rei, e se tornar o oitavo. O espírito do quinto sai do abismo, entra no corpo do sétimo e se torna o oitavo. Aqui nós estamos falando do anticristo no seu estágio de germe inicial, ainda como sétimo rei. No início dos 7 anos, quando começa o primeiro selo a ser aberto. Nesse estágio ele ainda está conquistando, ele ainda é um chifrinho pequeno, conforme Daniel. Ele ainda está se levantando e está recebendo ainda certa oposição, mas ele faz cair 3 chifres para se colocar no lugar deles primeiro. E só depois ele substitui os 3 que caiu por outros 3, porque quando a besta aparece no capítulo 13, no estágio final, ela já tem mais 10 chifres certinhos, unidos a ela. Então é sinal que esses 3 que caíram foram substituídos. Ou voltaram atrás, né? Mas eu creio que não, porque diz que ela arranca 3 no seu levante. Então ele coloca outros 3, porque no estágio final dos últimos 3 anos e meio, nos 42 meses, essa besta aparece com mais 10 chifres bonitinhos. E o capítulo 17 também fala que os 10 chifres entregam poder a ela. Então no estágio final ela tem 10 ao seu lado de novo. Mas quando ele está se levantando ainda no início, como sétimo rei, ele derruba 3. E nós vimos também no outro vídeo que um desses 3 provavelmente deve ser o Egito. Então fica de olho no Egito, porque o Egito vai se tornar uma potência tão grande que ele vai ter condições de fazer frente a esse rei do norte, que é o sétimo rei no início dos 7 anos, que é o cavaleiro branco do capítulo 6, no início do seu governo, quando ele ainda sai conquistando para conquistar. No estágio final, nos últimos 3 anos e meio, ele não está conquistando mais nada. Ele já se estabeleceu. A terra toda o adora. Ele volta da morte, por assim dizer, né? Recebendo o espírito que vem do abismo. O dragão dá-lhe o trono e toda a terra o adora. Aqui não, aqui ele está no começo, no início dos 7 anos, ainda fazendo pelejas, guerras, tramóias, para poder conseguir estabelecer o seu domínio. Essa é a diferença, entendeu? Ficou claro isso, irmãos? Quando a gente fala aqui que, então, esse cavalo branco é o anticristo no estágio de sétimo rei. Não no estágio de anticristo pleno, que é quando o espírito do quinto entra no sétimo e se torna o oitavo. Isso aí é as últimas partes da semana de Daniel, que são os últimos 3 anos e meio. A segunda etapa, tá bom? Então aqui o irmão Lang fala, olha, essa visão do cavaleiro branco é a visão do anticristo. A besta é o cavaleiro. A frase estabelecida, página 118 do livro Apocalipse e Revelação de Jesus Cristo, ele diz assim, a frase estabelecida, né, que diz, como costumava ser dito na época de João, né, pelos ocidentais gregos, os arqueiros do arco, né, como um provérbio, sendo uma descrição dos orientais, né, especialmente daquelas regiões mesopotâmicas e persas, estabelece que assim o é. Então, quando os irmãos das igrejas da Ásia liam a revelação escrita por João, eles entendiam que esse monarca do capítulo 6, que vem com arco sem flecha, é um rei de monarquia das terras da Síria e Mesopotâmia. Então nem tem também como ser o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus não vai estabelecer o trono dele na Síria e na Mesopotâmia. O trono do Senhor Jesus é em Jerusalém. Mas os reis orientais da região da Síria e da Mesopotâmia é que vinham com um arco sem flecha. Então, gente, é só estudar um pouco a história. Eu fico impressionado porque isso aqui está escrito desde 1945. E tanto debate aí, mas esse aqui é o Senhor Jesus, é o anticristo. Não, vamos olhar para o que a Bíblia fala, certo?
Todos os vídeos anteriores já provou que o tempo da abertura do selo não pode ser desde a ascensão de Cristo. Tem que ser para frente. E agora esse dado importantíssimo. O arco sem flecha era um símbolo de triunfo dos reis, dos monarcas mesopotâmicos e assírios orientais. Persas, babilônicos, né? Assírios, os reis do Oriente costumavam triunfar dessa forma. Então veja, ele manda consultar uma obra aqui que pode deixar isso mais claro, né? A obra de Hansen, nas Cartas às Igrejas. Depois ele continua falando o seguinte. Assim, olha só, outro dado que ele dá. Naquela época já, né, os gregos eram tidos como aqueles que dependem do poder da lança, enquanto os reis, os monarcas orientais da Babilônia, da Pérsia, certo? Das regiões desérticas, eles eram tidos como aqueles que usam o arco sem flecha, como símbolo do seu triunfo, porque eles dependiam mais da flecha do que da espada e do que da lança. Agora os gregos usavam a lança como símbolo, enquanto os reis orientais usavam principalmente o arco, né? O arco sem a flecha. Eu ia falar flecha, mas é o arco sem a flecha. E aqui ele diz ainda assim, ó, a falange de Alexandre o Grande, né, composta de lanceiros, contribuíram tanto para que contribuiu tanto para a derrota dos persas, é celebrada como aqueles que usaram da lança. Claro, você estuda história, você sabe, é dito pelos historiadores, por exemplo, que o exército de Alexandre o Grande, ele era composto de um grupo de elite, né, com lanças de 5 metros de altura. Essa era a vantagem que Alexandre tinha, a tática dele na guerra. Aquela lança, então, muito alta, né, ele conseguia espetar os adversários com a lança sem ter que chegar muito perto para isso. Imagine 5 metros de altura até a ponta da lança. Então, os gregos eram conhecidos como o povo da lança, e os monarcas da Babilônia, da Pérsia, do deserto, da região ali da Babilônia, entre Babilônia e Assíria, eram aqueles que usavam do arco, certo? E quando eles triunfavam, eles exibiam o símbolo do arco sem a flecha, querendo dizer que eles haviam liquidado a guerra, que toda a guerra havia acabado e eles haviam triunfado e vencido. Agora você tem alguém naquela região correndo, conquistando para conquistar. Certo? E o Senhor Jesus não é tal monarca, porque ele é aquele que vem com uma espada no capítulo 19 de Apocalipse. Uma espada que inclusive fala de espada oriental, mas para se sentar no trono em Sião, não na Babilônia, na Pérsia ou no deserto. Mas aqui você está falando de um monarca dessa qualidade aqui, que fica na região entre Babilônia e Assíria, porque era ali que os monarcas usavam isso como símbolo de triunfo. Tá claríssimo, gente. É só poder estudar um pouquinho a história. Eu fico impressionado, né? Como eu falei, eu estava conversando com o querido irmão Wilson, né? Se a gente não lê isso aqui, meu Deus, o Senhor ia voltar, nós íamos partir e não íamos saber dessa história. Quanto tempo considerando que aquele cavalo branco ali, do Cavaleiro Branco do capítulo 6, esse cavalo que a gente está lendo aqui, né? Era o Evangelho. Considerando o tempo da abertura dos selos de forma bastante equivocada. Então aqui ficou claro, tá claro. Mas o anticristo, irmão, é o anticristo no seu estágio de 7º rei, quando ele ainda está conquistando. O anticristo em plenitude, que é aquele que tem o espírito que vem do abismo, certo? No seu estágio final, esse é o espírito de Nero, né, vindo do abismo e governando 42 meses finais. Mas aqui está falando do homem 7º rei, que vai ser um agente em toda essa história do fim, também sendo considerado aqui como o personagem que há de se tornar em plenitude o anticristo. Mas aqui no seu início ainda, no início dos 7 anos.
É difícil falar, gente, porque nós estamos lidando com questões profundas, né? Então a gente tem que explicar detalhes de coisas que são muito profundas, que se você não tiver um amor pela palavra, pela profecia bíblica, você não entende mesmo. A Bíblia, por um lado, fala que o anticristo vem do abismo, por outro lado, fala que essa besta surge do mar. Por um lado, as cabeças são reis, por outro lado, são montes, né? Então, você tem que entender que a revelação, ela contém mais de um significado, e você precisa entender o significado. Aqui, nós estamos falando do anticristo no seu estágio inicial de sétimo rei. É claro que anticristo em toto, em plenitude, é só nos últimos 3 anos e meio, quando o espírito sai do abismo e entra no corpo desse sétimo e vai estar morto. Mas esse sétimo aqui já é o agente do anticristo, porque é por meio do sétimo rei que todo o poderio do anticristo começa a ser estabelecido no Oriente. Então ele já é visto como monarca, como alguém que guerreia, como alguém que conquista, até ser possuído pelo espírito do quinto e se tornar o oitavo, depois de revivido. Assim, toda essa imagem sugeriria para os primeiros leitores do mundo, estou lendo ainda na página 118, tá? Para os primeiros leitores do mundo grego, um conquistador do Oriente, da Pérsia, da Assíria, né? E então, Oriente do mundo, conforme conhecido por eles. É assim que os gregos das 7 igrejas da Ásia leriam essa carta. Essa dificuldade que nós temos aqui, graças a Deus, eles não tinham, porque eles sabiam o que João queria dizer. É isso que a gente tem que entender, gente. Quando João coloca os símbolos na visão, né, a linguagem de semeion, de símbolo, é para poder deixar claro para aqueles leitores que estão familiarizados o que ele está tentando dizer. Apocalipse não é para complicar, é para desvendar o mistério. E aí continua. Então, esse rei, né, esse cavaleiro, é um monarca, ou da Pérsia, ou da Síria, e era a ideia que os gregos teriam. E ele continua falando assim, ó. Aqui nós sabemos que é da Síria, né? Porque os persas também usavam isso, mas aqui é principalmente a região assíria. Por que eu sei disso? Porque as outras profecias vão dizer que ele é chamado de rei de Assur, ou também rei do norte, né? Mas é claro que o costume de entrar com o arco, sem a flecha, era um costume dos reis desde a Assíria, Babilônia e Pérsia. E por outro lado, ele é o rei de Assur, mas o território dele engloba também a Pérsia, né? Porque a região persa é a região que também, na estátua de Daniel, é vista em coligação com a cabeça de ouro que é a Babilônia. E aqui continua falando então. E sabemos que a besta, né, o anticristo, será o rei do norte, ou seja, da Assíria, com a Babilônia como a sua capital. Não observamos em nenhum lugar nas escrituras proféticas onde o termo rei do norte não se refira à Assíria, né? Não tem nenhum lugar. Essa expressão rei do norte é o rei de Assur, o rei da Síria. Os assírios desceram para a Palestina pelo norte, pois os vastos desertos a leste da Palestina tornavam a invasão por esse lado, pois os vastos desertos a leste da Palestina tornavam a invasão praticamente impossível se não fosse pelo norte. Não tinha como eles saírem ali da região da Assíria aqui e descer atravessando para Israel, cruzando, né? Porque a Síria está aqui, Israel está aqui. Como é que eles vão cruzar o deserto todo? Não, então eles vinham contornando o desfiladeiro de montanhas e desciam pelo norte. Por isso ele é chamado de rei do norte, o rei que vem do norte. A mesma coisa a Babilônia. Babilônia estava aqui, ó, bem aqui onde está a ponta do meu dedo, em relação. O que acontecia? Eles não tinham como vir atravessando para chegar em Israel aqui pelo deserto. Eram 1.200 quilômetros só de areia, gente. Não tem como fazer uma viagem dessa. Então o que eles faziam? Eles subiam, a Babilônia, no caso, fazia um caminho mais difícil ainda. Os caldeus subiam, chegavam na região de Arã, ali perto da região da Síria, e desciam também. Certo?
Então, o rei da Assíria era chamado de rei do norte, porque ele vinha dessa região aqui, descendo pelo norte. A mesma coisa os caldeus aprenderam com os assírios a fazer depois. Entendeu? Então, não tem lugar na Bíblia onde o imperador do norte não se refira ao governante da Síria. É isso que o irmão Lang está dizendo. Agora, dentro dos tempos do fim, né, dificilmente pode haver dois poderosos dos quais tudo isso possa se tornar realidade. Apenas um conquistador pode alcançar a supremacia dentro da mesma área, no mesmo período. Então, esse cavaleiro deve necessariamente ser o anticristo. Tá bom? Vamos dar uma introduzida ainda no assunto do segundo selo. Que o último líder do Quarto Império surja como um pequeno chifre, sugere então que a besta iniciará sua carreira como um governante insignificante. E aí eu torno a falar para os irmãos aqui. As pessoas estão preocupadas aí com quem está em iminência já hoje. É o Trump, é o Elon Musk, é o Putin. Quem que é o anticristo? Nenhum deles, certo? Porque a Bíblia dá a localização geográfica da onde vai começar esse levante. Primeiro que ele já começa aqui no Apocalipse 6, falando do anticristo como um cavaleiro de um cavalo branco, certo? Com arco, sem flecha. Então ele já começa numa região oriental a sua campanha de conquista. Que lugar que é esse? Os reis que usavam arco sem flecha no seu triunfo são os reis desde a Pérsia, a Síria, né, e Babilônia. Pérsia, Babilônia e a Síria. Como, todavia, outros lugares da Bíblia chamam o anticristo de rei do norte, rei de Assur, então é claro que ele vai ter a sua campanha de conquista sendo começada na região do norte da Terra Santa em Israel. Ou seja, na região entre Síria e Assíria, na região da Anatólia. Próxima, Turquia. Então fica Turquia na Ásia, certo? Síria aqui e a Síria aqui. Toda essa região é a região da Anatólia, que é a região do domínio do anticristo no início da sua campanha. Então é para lá que você tem que olhar. Esquece Estados Unidos, pelo amor de Deus. Esquece o Elon Musk, esquece o genro do Trump, esquece o Putin na Rússia, esquece isso, gente. A Bíblia está dando a localização da coisa. Colocou um sinal para a gente entender. Um arco sem flecha. Era o que é. Na época que João escreveu, isso significava o quê? Um monarca oriental dessa região conquistando. Eu já falei para os irmãos. Eu tenho mais algumas coisas que eu quero falar aqui, mas eu primeiro tenho que fazer um estudo e conferir com atualizações geopolíticas aqui. Quero trazer uma live e um vídeo, talvez, ou um vídeo mesmo gravado só sobre isso, continuando ainda aqui na série do Tempo do Fim, com mais detalhes, mas já falei para os irmãos, e tem outros irmãos que têm pesquisado, como o irmão Fábio Vicentim, e também como o irmão Luiz Garcia, eles têm estudado já, colocado o olho bem aberto para a região ali, onde hoje está, né, aquele que substituiu o ditador da Síria, que caiu, né? E foi esse ano. Então veja só, para você ter ideia. Veja só. Aquele regime que durou várias décadas acabou do dia para a noite. E agora está um indivíduo ali. Eu estou sendo muito cuidadoso aqui, tá? Isso aqui é só conjectura, não estou afirmando nada. Não estou dizendo que a Bíblia está falando que é esse sujeito. A Bíblia só fala que vai vir naquela região. A Bíblia não fala que é esse governante que está ali agora. Isso aqui é uma opinião minha, tá? É o Daniel falando aqui. Deixa o que a gente leu na Bíblia aqui de lado. Agora, com base, eu estou conjecturando. A única coisa que a Bíblia fala e que eu e você tem que pôr atenção é que é naquela região que ele vai, certo? Atuar. Vai se manifestar, vai ter suas campanhas de conquista, e inclusive vai ser uma grande carnificina já desde o início.
Porque 3 reis vão tentar peitá-lo e ele vai derrubar os 3. E um deles é o Egito. Então, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção. Preste atenção no Egito também. Preste atenção no conflito do Egito com essa força que se levanta lá. Agora, um fato é, a ditadura caiu, né, do dia para a noite. E o camarada que está lá agora foi treinado na Al-Qaeda. Certo? Foi treinado na Al-Qaeda. E tá lá, e tem o prestígio de todo mundo. E tem o prestígio americano. E tem o apoio, pelo menos inicialmente, da Turquia. Você sabe muito bem que o Erdogan, ele tem imenso desejo de restaurar o Império Turco-Otomano. Que é, na verdade, vamos dizer assim, a força mais expressiva do que poderia ser o Império Árabe. Agora, sabendo que o anticristo tem fortes influências, certo? Dentro da cultura árabe. Porque ele surge num contexto cultural do mundo árabe com o Oriente Médio. Você não vai pôr um pouquinho atenção no que a palavra de Deus diz sobre a região da Síria e Assíria, que é onde esse anticristo vai surgir como esse cavalo branco? Como esse cavaleiro do cavalo branco, né? Você não vai fazer isso? Você vai continuar olhando para os Estados Unidos? É para lá que você vai pôr esperança de onde vai vir o anticristo? Você estava olhando, puxa, agora? Não, gente. É bom você começar a atentar para a questão geopolítica na região norte de Israel. Faça isso e você não vai se arrepender, porque é de lá que a coisa vem. Eu creio, na minha posição escatológica, que o arrebatamento vai se dar antes de tudo isso. Mas eu sei também que são poucos que estão preparados para o arrebatamento. A maioria vai ficar, a maioria vai ter que fugir, a maioria vai ter que se esconder. E sabendo que muitos vão ficar, e muito provavelmente até mesmo eu vou ficar. Quase não tenho dúvida disso. Eu tenho que saber, pelo menos, a questão geopolítica do mundo, aonde vai ser a atuação, onde isso vai surgir, o quão perto isso está, até para saber a implicância do tempo do arrebatamento. Porque o arrebatamento eu não sei dia e hora, mas pelos outros sinais, certo? Que vão se dar durante os 7 anos do tempo do fim, a última semana de Daniel, o último tempo dessa era, pelos outros sinais estarem colidindo para começar a acontecer, eu também sei que o arrebatamento pelo menos se aproxima. E assim eu posso me preparar para ser arrebatado ou se ficar para fugir. E aí eu teria que estudar, por exemplo, também os lugares que a Bíblia fala que vai ser dado de escape dessa perseguição que vai começar ali, vai se tornar grande, vai empossar esse 7º rei, depois de morto e revivido, sobre todos os reinos da terra. Então, em todos os sentidos, vale a pena eu e você olhar para o que está acontecendo naquela região. Porque é de lá que a coisa surge. Esquece Macron, esquece Trump, esquece Elon Musk, esqueça Putin, esqueça esse pessoal todo. Eles não são chifrinhos pequenos, eles já estão em super evidência no mundo. Até o jeito que aparecem é distinto do que a Bíblia fala. E não só isso, a Bíblia fala do cavaleiro, de um cavalo branco com arco, sem flecha, gente. Agora com essas informações está na cara, é daquela região ali. Em outros lugares também, como o Lang está dizendo aqui, a gente vai ver depois futuramente Isaías 10, Isaías 12, certo? E outras porções da Bíblia, Isaías 33, 34, Ezequiel 38, 39, que o rei do norte, o rei de Assur, é o anticristo, e Assur é aquela região ali, não é Estados Unidos. Para de perder tempo, para de dar tiro onde não é o alvo.
Que Deus nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós. Então, voltando aqui, ele falando sobre o começo do selo 2, né, do segundo selo, que tem como característica um cavaleiro de um cavalo vermelho com uma grande espada, né? Ele diz que esse líder, né, do quarto império final seria um chifre que ia surgir, iniciando sua carreira como um governante insignificante no início. Provavelmente é assim que ele conseguirá ganhar espaço dentro do território dos 10 reinos. Uma invasão deliberada de fora seria resistida unidamente, mas as inevitáveis mudanças nos assuntos políticos, nos assuntos públicos, podem facilitar a tolerância à formação de um Estado aparentemente insignificante, que, estando dentro de sua própria área, contarão em conseguir conter dentro dos limites que considerem desejáveis. Então ele está dizendo o seguinte aqui, que esse anticristo vai surgir como um chifre insignificante, mas como a campanha de conquista dele é algo que tem que se estender de forma rápida, muito provavelmente as mudanças geradas por esse surgimento desse personagem faça com que alianças políticas sejam feitas para tentar conter dentro dos limites o que eles acham ameaçador. Né? Mas quando o líder deste reino atacar subitamente e derrotar 3 de seus vizinhos, sua ação será uma perturbação violenta e alarmante para a confederação. As potências ocidentais se verão confrontadas com uma séria recrudescência do eterno problema do Oriente Próximo e serão forçados a tomar medidas urgentes para restabelecer a ordem diante deste irromper truculento e perigoso. Isso dará início às guerras sangrentas retratadas pelo cavaleiro do segundo cavalo, a quem foi dado o poder de tirar a paz da terra, né? Incitando os homens a se matarem. É uma lição solene e esclarecedora de que um desejo furioso de matar pode ser instigado nos homens por poderes espirituais permitidos por Deus em julgamento, para que o mundo possa se livrar dos violentos. Um soldado da cavalaria descreveu como eles abriram caminho pela infantaria que se opunha a eles e tendo alcançado o outro lado, o outro lado, voltaram e abriram caminho de volta. Ele acrescentou que, é claro, eles enlouqueciam nesses momentos, ou não poderiam realizar tais feitos. Deveria um seguidor de Jesus ser encontrado nesse estado ou realizar tais atos? Claro que não. Aqui fica claro, né, um outro artigo que o irmão Lang escreveu, futuramente pode ser que a gente leia aqui, a pergunta: deve-se um cristão se envolver na política e na polícia e nos exércitos desta terra? Um cristão? É uma questão que põe muita coisa em dúvida, mas aqui olha que interessante. Ele está dizendo que, então, quando o anticristo começar essa campanha, por que o cavalo vermelho, que representa vermelho de fúria e sangue, né? Porque a palavra vermelho ali no grego sugere isso, por um lado sugere vermelho de fervor, de ardência, de um vermelho que lembra algo que, como a cor do fogo vermelho, mas por outro lado também sangue. Por que esse cavalo, correndo, né, ele corre depois do primeiro? Porque esse primeiro cavalo, que é o anticristo no seu início, nas suas campanhas iniciais, ele tentará ser, né, vencedor sobre aqueles que se opõem a ele no seu caminho. E isso vai fazer com que países europeus, aqui a Europa entra agora, e por que eu estou falando da Europa? Porque a gente vai ver a espada que esse segundo cavaleiro usa é uma espada ocidental. Era a mesma espada, a gente vai ler aqui na nota que o irmão Lang coloca, que os soldados romanos faziam uso. Então, quando os países europeus verem a ameaça
que o movimento rápido, ganancioso e obstinado desse sétimo rei causar na região norte ali do Oriente, né, ameaçando a Europa Oriental, a Europa, né, ocidental vai tentar reagir para tentar contê-lo antes que alguma coisa muito mais grave aconteça. E o que vai acontecer? Ele vai depor 3 grandes monarquias, logo de cara. Por isso que 3 chifres são arrancados assim que esse chifrinho se levanta. É muito interessante, irmãos, porque aqui vai descrevendo para nós coisas que nós só conseguimos vislumbrar de longe, mas que é importante se atentar. Por exemplo, o fato desse segundo cavalo ser desse segundo cavaleiro montado num cavalo vermelho, ser um cavaleiro que usa uma espada ocidental romana, indica que o Ocidente vai entrar na batalha. E vai entrar com peso para tentar conter de fato. E isso vai fazer com que muito sangue seja derramado e a paz seja tirado dos homens. A paz seja arrancada dos homens em toda aquela extensão da Síria, né, Ásia e Europa durante esse período, durante os primeiros 3 anos e meio. Muito sangue sendo derramado. Muito sangue sendo derramado e paz sendo, então, desestabilizada. E olha que interessante isso. O irmão Lang termina dizendo, isso é algo que acontece por permissão de Deus, dado ao mundo espiritual para fazer com o mundo físico. Certo? Permissão de Deus. Não é que Deus fez isso e que Deus aprova isso, mas Deus permite, porque os homens não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Né? O que a Europa fez com toda a riqueza que Deus permitiu que ela tivesse? O que a Europa tem feito com o Evangelho de Jesus Cristo? Lugar onde os grandes avivalistas e pregadores viveram. O que eles têm feito? Nada. Eles têm permitido que os muçulmanos entrem lá, tomem tudo, ou então, né, ficam endurecidos em seu espírito ateísta contra a verdade do Evangelho. Não é isso? Pois bem. Eles não acham que o mundo árabe e diálogos com o Oriente é algo bom? Pois bem, a hora que esse rei monarca oriental surgir, eles vão ver o que é bom. E aí, a hora que tentarem reagir, muito sangue vai ser derramado. E aí vão entender o que fizemos. Trocamos aquilo que o Evangelho nos trouxe em nossas terras pela cultura e o favor, cada vez mais, de um povo, né, que debaixo da religião da submissão se torna cada vez mais violento, mais agressivo, e que agora tem no meio deles um monarca, né, que também não vai ser dessa religião da submissão, tá? Porque ele vai destruir tudo que for Deus objeto de culto. Mas ele começa a atuar naquela cultura, naquela região. Talvez porque é um povo passional, muito fácil de ser incitado à violência. Então é mais fácil também, né, para que ele, dentro daquela área, daquela cultura, consiga fazer as suas conquistas iniciais. É um fato a se pensar. E aí depois, quando essa hora chegar, a Europa tomada de tantos adeptos dessa religião, tentar reagir, vai ser tarde demais. Muito sangue vai ser derramado. Então, esses são os pontos do cenário profetizado na geopolítica, em toda a região do Oriente Médio, na região norte do Oriente Médio, na região noroeste do Oriente Médio, na região da Ásia e da Europa, para o tempo do fim. E é lá que a nossa atenção tem que estar. Agora, sobre um outro dado importante aqui. Como é que eu sei que isso envolve a Europa? O cavalo vermelho, principalmente. São guerras que são reações de contenção que a Europa vai tentar fazer nas conquistas iniciais desse governante. É porque aqui a espada que é dada para ele é uma espada ocidental, diferente do arco oriental, é dada uma espada ocidental. Diferente também da espada que o Senhor Jesus usa
né, do termo espada usado para Jesus em Apocalipse 19, a espada que sai da sua boca ali é uma espada de cunho oriental, porque Jesus vem governar em Jerusalém. Aqui não, a espada é a espada do Império Romano. O Lang disse que o Pember chamou a atenção disso para ele. Chamou a atenção disso com ele, né? Falou com ele sobre isso. Lá em 1900 e talvez 1909, 1910, quando eles estavam juntos em um diálogo. Assim como a arma, né, do primeiro cavaleiro revela sua origem e identidade, a palavra espada deste segundo selo revela o seu significado. Porque é dito no capítulo 6 que a este cavaleiro foi dada uma grande espada. Né? A palavra grega é nossa, misericórdia, né? A palavra aqui é difícil pegar. Deixa eu só aprender a ler aqui a palavra. Macaira. Macaira. A palavra grega é a palavra macaira. Né? E essa é a palavra distintiva da espada dos exércitos ocidentais nos dias de João. Quando Paulo fala em Efésios, por exemplo, para tomar a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, Paulo está usando o termo espada ali no grego, macaira, que é a espada do exército romano, porque toda a arma, toda a ilustração da arma que Paulo está, da armadura de Deus que Paulo está dando, é baseado na armadura do Império Romano. E ele usa também a palavra para se referir à espada do exército romano, a espada do exército ocidental. E aqui, no segundo selo, esse segundo cavalo é montado por um cavaleiro que tem uma grande espada de modalidade ocidental romana, indicando que aqui há um levante da Europa para tentar conter os avanços iniciais desse conquistador que saiu conquistando para conquistar. Mas é claro que vai falhar. Vai falhar. Vai falhar por quê? Porque a Europa rejeitou a Deus há muito tempo. Entenda isso aqui como um discernimento profético dessa questão. Eles rejeitaram os enviados de Deus, os servos de Deus, os avivalistas de Deus. Têm se tornado ateístas cada vez mais, certo? Têm abraçado a cultura e favorecido cultura antissemita. Tem favorecido cultura antissemita, tem ficado do lado das nações orientais que são contra Israel, contra o Deus da Bíblia. Então agora, quando esse monarca naquela região se surgir, vai ser tarde para chorar o leite derramado. Vai ser tarde para tentar reagir. Vai ser tarde para tentar conter o monstro que eles ajudaram, favoreceram a criar. Com o espírito ateísta, eles favorecem a pavimentação para o caminho do anticristo. Com as economias e a ideologia política apoiando o antissemitismo, eles favorecem as nações que vão ser usurpadas pelo poder do anticristo no Oriente. Então, ó Europa, não chore quando a consequência chegar. Não reclame se você criou um tigre e depois ele se levanta para te matar. Um homem alimentou um leão, um leãozinho, dava carne para ele todo dia. O dia que acabou a carne e o leão era grande, ele matou esse homem. Esse homem não tem direito de reclamar. Ele sabia muito bem o que ele estava alimentando. Entendeu? Então não vai aí chorar. Você que estiver aí na Europa, quem esse vídeo chegar, tenha discernimento sobre essas coisas. Saiba que o que os países europeus fazem hoje, pela cultura anticristã, anti-evangelho, anti-Israel, e os favores feitos aos estados totalitários, orientais, a política e a cultura oriental sem Deus. É só uma preparação para o que está para se desenrolar, profetizado aqui, nesses selos, nos últimos 7 anos. Pense nisso. Então esse segundo selo
é as guerras que se iniciam em toda aquela região no tempo das conquistas iniciais do sétimo rei, do anticristo embrionário. Certo? E depois ele diz que, né, na página 119, estou lendo agora, que nos capítulos 7 a 11, né, do seu livro As Histórias e Profecias de Daniel, ele tentou deixar isso claro. Esse livro que ele se refere é esse que nós já publicamos e que você pode adquirir ali na publicação por demanda na loja Escriba do Reino, no link que vai estar disponível aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal. Nós vamos parar por aqui e depois nós vamos continuar, tá? Eu vou tentar no próximo vídeo fazer aqui uma abordagem, uns cursos com uma abordagem um pouco voltada para o aspecto mais pragmático do que hoje no mundo nós podemos já observar de aspecto embrionário do que está para se desenvolver no primeiro e no segundo selo, tá bom? E aí depois nós entramos também no terceiro selo, mas isso fica para um próximo vídeo. Espero que esse estudo tenha sido de ajuda e agradeço a você, tá? E volto a falar, vamos vigiar e vamos pôr atenção onde a Bíblia manda a gente pôr os nossos olhos. Sai lá dos Estados Unidos, deixa o Putin, deixa Elon Musk, deixa esse pessoal todo. Coloca os olhos onde a Bíblia fala que realmente a coisa vai ferver, tá? Não que não vai ter consequências para o mundo todo, vai, porque o anticristo no seu estágio final vai governar sobre cada tribo, povo, língua e nação. Mas onde ele surge é que deve estar a nossa atenção. Que Deus abençoe cada um e até o próximo vídeo.